Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6. A nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade à aula passada sobre tratamentos de imagem, tá? Espero que vocês tenham gostado muito daquela aula. Foi bem trabalhosa, eu tenho certeza disso, tá? Mas tenho certeza que vocês tiraram bastante proveito, aprenderam muitas ferramentas, muitos macetes, né? Porque esse é o intuito dessas aulas, né? Cada aula a gente vai aprender um macete diferente, vamos aprender ferramentas diferentes e o nosso conhecimento, ó, vai lá em cima, tá? E isso é importante para vocês, tá? O Photoshop ele é muito amplo e cada exercício vai ser algo diferente para vocês e é muito interessante o crescimento que nós adquirimos conforme as aulas, tá bom? E durante essas aulas tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa que vocês acharam que poderia ser impossível, mas agora é possível, tá? Então na nossa aula de hoje eu vou então mudar a cor dos olhos. Vou ensinar para vocês uma técnica muito simples, a mais direta possível, a mais fácil, tá? E objetiva. Existem várias. Tem pessoas que têm vários macetes, mas eu vou ensinar uma que eu gostei muito quando eu aprendi. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Tá? Então a gente vai aplicar aqui agora, trocar os olhos desse gato, como vocês estão vendo aí, dessa mulher, ok? Então vai ser o mesmo macete, ok? A diferença é que entre um e o outro vai mudar só a cor, mas o procedimento vai ser o mesmo, tá bom? Então, como de costume, vamos criar uma nova camada, Ctrl J, como vocês já aprenderam, cliquem duas vezes. Vamos renomear como olhos, tá? Algumas aulas passadas, né, a gente aprendeu muita coisa sobre as ferramentas de seleção, né? E uma delas, se a gente quiser aqui, ó, no laço poligonal, a gente pode selecionar um objeto. Então, a regrinha que eu sempre falo para os meus alunos: se eu quero modificar algo, o que eu tenho que fazer? Selecionar. Então aqui eu preciso selecionar esse olho. Então se eu clicar aqui com a laço poligonal, ó, clico e vou até finalizar o círculo, eu posso fazer a seleção sem problema algum, ó. Tá vendo? Sem problema algum eu consigo fazer a seleção. Mas vocês não concordam comigo que essa seleção tá meio estranha? Sim, tá sim. Então agora a gente vai aprender a usar a ferramenta elipse, porque o redondo, então a gente vai usar a ferramenta mais apta para isso, tá bom? Então vamos aqui remover com o Ctrl D, ok? Vamos pegar aqui a ferramenta letreiro elíptico ou a tecla M e vamos fazer o seguinte: prestem atenção que vou ensinar para vocês mais um macete. Se eu clicar, segurar e puxar, vocês já aprenderam que ele cria um círculo, ó. Tá vendo? Criou um círculo. Também existe uma forma de fazer um círculo perfeito. Tenho certeza que vocês também já aprenderam isso. Se eu segurar aqui o Shift, que é a setinha para cima do teclado, clico, seguro e puxo, ó, ele vai criar, né, um círculo perfeito. Só que mesmo assim, com um círculo perfeito, eu não consegui puxar, deixar arrumadinho aqui o olho, tá? Então é isso que nós vamos aprender aqui agora. Se eu for aqui, ó, movimentar essa peça que eu selecionei, ó, tá vendo, ó? Não é isso que eu quero. Então eu vou aqui dar um Ctrl Alt Z, vou dar um Ctrl D para tirar a seleção e vou ensinar para vocês um macete. Vou pegar aqui a ferramenta elipse, tá? Eu clicando, segurando e selecionando aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo arrastar para cima, ó, sem pegar aqui na parte de cima. Como que eu faço para mover essa seleção sem perder o ângulo? Segurem a tecla espaço. Olha lá, ó. Olha que interessante. Olha que bacana. Então a ferramenta espaço permite que você desloque, solte o círculo. Ainda estou segurando o Alt e o cursor. Então eu vou posicionar que eu quero. Soltei o espaço. Movimento, ó. Tá vendo? Se eu quero movimentar o círculo, espaço, movimento e puxo. Tá vendo que bacana? Soltei. Olha que interessante. Muito boa, né?
Então esse é um macete novo para vocês, leve para o resto da vida de vocês esse macete. Mas professor, vai ficar a seleção estranha aqui fora? Vai, mas também existe outro macete para podermos tirar essa seleção, né? Então como que a gente vai fazer? A gente vai agora, né, usar a ferramenta laço poligonal e vamos fazer o seguinte. Aqui no cabeçalho, né, temos 4 opções. O que nós vamos escolher seria essa terceira, né, que é subtrair da seleção. O que ela faz? Eu quero remover a seleção extra do meu elemento. Então como que eu faço isso? Eu vou dar um exemplo. Ó. Eu vou clicar aqui e vou desenhar aonde eu quero que a minha seleção fique. Ó. Para eu desenhar, eu tenho que desenhar aqui onde eu quero que ela permaneça. Então eu vim aqui, por dentro, para não ficar tão estranho eu vou remover até isso aqui também, ó. Eu quero só o olho, eu quero algo mais detalhista, sou mais detalhista nessa parte, então eu quero até aqui. Aí o que eu faço? Eu não vou dar continuidade para cá, porque se eu der continuidade para cá, ele vai mover o conteúdo interno, não quero isso, eu quero o externo. Então eu vou clicar para fora. E aqui fora não tem regra. Olha lá, eu vou unir. Tá vendo que bacana? Ele removeu apenas só o que eu queria. E automaticamente ele ajustou o conteúdo interno. Tá vendo que bacana? Então é dessa forma que a gente aprende a selecionar. Tá? Eu poderia selecionar aqui o olho? Sim, poderia sim. Só que com essa ferramenta eu não vou conseguir fazer isso porque ele não permite que eu crie duas seleções em uma só. Então, o que eu vou ensinar para vocês agora? Eu vou salvar essa seleção para que futuramente eu possa usá-la novamente. Como assim? Vamos salvar isso aqui para a gente usar depois. Então eu vou vir aqui, ó, menu selecionar, salvar seleção, e nessa janelinha aqui, né, eu quero canal novo, né? E no nome eu vou dar um nome a esse tipo de seleção. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, olhos de gato. E o novo canal, porque eu quero salvar essa nova seleção, não é uma que já existe, né? Tanto que as outras opções estão ocultas. Vou dar um OK. Muito bem. Já salvei. Dou um Ctrl D de dado, removo a seleção. Venho aqui novamente no outro olho, ferramenta elipse. Eu vou clicar, segurar aqui, já seguro até o espaço para eu poder modificar certinho. Vou mudar aqui rapidinho. Soltei o espaço, modifico. Seguro espaço e vou mexendo aqui. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Soltando aqui. Soltando aqui. Suponhamos que eu fiz isso aqui, ó, né? E na lateral eu não vou conseguir puxar pela lateral. Então o que eu vou fazer agora? No menu de selecionar, eu vou clicar aqui na opção transformar seleção. Por que isso? Tá vendo que os eixos aparecem da imagem? Agora sim eu consigo, ó, puxar pela lateral. Olha que bacana. Eu consigo, ó, modificar o objeto. Tá vendo que interessante? Então às vezes se eu puxar demais aqui, ó, aqui na parte de cima ela deixa de selecionar. Então o que a gente pode fazer? Vamos deixar maior, né? Como nós vimos naquela hora ali. Vou deixar aqui um pouquinho grande. Ok? Vamos, ou clicamos em Enter ou no Check, no cabeçalho aqui, ó, para terminar a seleção, tá? Pegamos a ferramenta poligonal e vamos fazer o mesmo procedimento. Então eu vou dar um pouco mais de zoom. Então eu vou clicar aqui, ó. Posso clicar fora, tá, gente, ó.
dentro eu não quero, então fora eu posso selecionar a forma que eu quiser. O importante é só o interior, tá vendo? Agora eu vou salvar essa mesma seleção naquela camada que eu salvei. Poderia fazer isso com qualquer coisa aqui? Sim, qualquer coisa. Se eu queria selecionar o nariz, eu poderia fazer dessa forma, né? Mas eu só quero só os olhos, porque eu quero usar depois. Então vamos aqui em menu selecionar, salvar a seleção, e onde eu quero salvar esse outro olho é onde eu criei aquela primeira imagem minha, ou seja, a minha primeira seleção. Então no canal eu vou escolher aqui, ó, olhos de gato, tá? E aonde eu quero que ele salve? Eu quero adicionar um novo canal. Seleciono ele, porque já existe, né? Dou OK. Tá vendo? Ctrl D, tiro a seleção. Vou dar um Ctrl 0, né? Vamos ver como que vai aplicar essas duas seleções imediatas. Vou aqui no menu selecionar, carregar seleção. Vou aqui, ó, olhos, escolho qual canal que eu quero. Eu quero olhos de gato. Eu quero OK. Olha lá que legal. Tá vendo a seleção? Como que é o objetivo de nós aprendermos as ferramentas? Olha lá, ó, os olhos estão todos selecionados, tá? Então essa é uma dica que vocês podem usar em qualquer uma das fotos que vocês quiserem, tá? Agora, como que eu vou mudar a cor desses olhos sem danificar a imagem? Eu vou criar uma nova máscara, como você já viu na aula passada, eu vou criar uma máscara. Então eu vou vir aqui na parte inferior, tá? Criar nova camada de preenchimento ou de ajuste. E vou clicar em matiz e saturação. Tá vendo? Então apareceu aqui para vocês. Perceba o seguinte, eu vou dar um pouco de zoom aqui, que se eu aumentar aqui a matiz, eu vou escolher a cor, ó. Escolher a cor verde. Só que aí a cor verde está muito forte, então eu diminuo um pouquinho, né? Se eu quero deixar um pouco mais forte, não tem problema. Embaixo, a luz eu quero muito forte ou eu quero muito clara. Você também vai escolher. Tá vendo? Então dessa forma a gente pode alterar os olhos, ó, sem ter problema algum. E caso você vê que está muito artificial, setinha aqui para baixo em opacidade, ó, eu diminuo um pouquinho mais, só para o efeito ficar mais natural. Tá vendo? Tá aí. Então eu troquei a cor do olho do objeto sem ter muito trabalho. Que legal, né? Então espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta nova. Vamos agora usar outro exemplo de foto. Peguei dessa moça aqui. Agora a gente vai duplicar a camada, Ctrl J, renomear ela, 2 cliques, olhos, Enter. Vamos pegar a ferramenta elipse, vou dar um zoom no olho dela para a gente ter perfeição. Vamos selecionar, clique no espaço, a gente posicionar a seleção. Prontinho, tá? Lembrando que aqui é mais fácil, então eu vou agora salvar, menu selecionar, salvar a seleção, olhos da mulher, OK. Vamos novamente, vamos tirar o Ctrl D, vamos voltar no outro olho, clica segura, seleciona, clica no espaço para você movimentar, você tem que ganhar uma posição. Ótimo, e vamos salvar novamente. Menu selecionar, salvar seleção. Aonde eu quero salvar? Na camada anterior. Então, canal, olhos de mulher, adicionar canal. OK. Bom, Ctrl D para tirar. Vou dar um Ctrl aqui 0. Depois eu vou dar um pequeno zoom. E vou agora, né, menu selecionar, carregar a seleção. Qual seleção?
olhos da mulher. Ok, os olhos vão estar selecionados. Agora eu vou aqui no menu embaixo, máscaras, matiz e saturação. Matiz, você escolhe a cor. Estão vendo aí uma cor verde, vamos escolher uma cor meio azulzinho. E aqui embaixo, a gente vai escolher a cor que eu quero, se eu quero uma cor mais forte. O brilho, eu vou alterar aqui o brilho. E a saturação eu vou modificar, se eu quero mais azulado. Então dar um Ctrl 0 a gente poder terminar aqui, ó. Tentem deixar o máximo possível mais realístico possível. Você pode até deixar um pouco mais forte, tá? Porque depois você vem aqui em opacidade e você deixa diminuir um pouco, ó, para que dá uma diferença, o antes e o depois. Tá vendo que bacana? Só com essas simples ferramentas a gente conseguiu modificar a cor do olho sem danificar. Bem, então espero que vocês tenham gostado também desse exemplo. Vamos lá, galera. Então, como prometido, vamos hoje aprender a como colorir o cabelo, tá? É uma das técnicas que eu considero uma das mais difíceis, principalmente aquelas que têm o cabelo cacheado, né? Que tem muitos detalhes. E eu considero uma das coisas mais difíceis no Photoshop, que é essa seleção desses cabelos, tá? Acaba sendo um dos detalhes assim que realmente dá mais trabalho, e se fizer mal feito fica bem nítido isso, né? Mas a nossa ideia hoje é fazer com que esses detalhes do cabelo cacheado sejam perfeitos, né? Que a gente consiga capturar cada pedaço do cabelo e deixar mais realístico possível, tá? Então esse método que eu vou ensinar para vocês, né, é um dos mais inteligentes e mais objetivos que eu encontrei entre vários outros que existem. Existem vários outros profissionais que usam outras técnicas, né? Mas essa técnica que eu vou ensinar para vocês, ela é bem objetiva, tá? Então, como de costume, a gente vai aprender vamos fazer esse exemplo, vou aplicar em mais 2 exemplos, tá? Vai ser o mesmo tratamento, mas cada um vai ter um cabelo específico. Então, como de costume, vamos duplicar aqui a camada com Ctrl J, vamos clicar 2 vezes em cima do nome e vamos renomeá-la, tá? Cabelo. A gente já aprendeu essa ferramenta, né? Se a gente quer modificar alguma coisa, precisamos selecionar. Então a gente vai agora na ferramenta pincel, a ferramenta seleção rápida, e vamos selecionar o cabelo desse rapaz. Então aqui no cabeçalho, seleciona a opção de mais, que a gente vai adicionar, tá? Então a gente vai clicar, segurar, ó, e vai puxar, e automaticamente a própria ferramenta seleciona o cabelo. Não se preocupem se ele selecionar algo a mais, não tem problema, porque a gente pode tirar essa seleção. Vamos aqui clicar no sinalzinho de mais, tá? Para a gente tirar o excesso. Mesmo que ele cortou alguns pedacinhos de cabelo, não se preocupe que a gente vai consertar essa opção. Vamos consertar essa parte. Vamos aqui remover. Qualquer coisa a gente dá um zoom a mais aqui, para a gente ter mais perfeição. Vou diminuir meu ponteiro. Aqui tá bom, vou só remover esse pedacinho dessa orelha. Muito bem. Então agora, feito a seleção do cabelo, tá? Vamos aprender uma ferramenta nova, tá? Um campo novo, onde a gente vai pegar o restante, né? Pegar o restante ou os detalhes do cabelo que ficaram para fora da seleção, tá? Então a gente vai clicar então na ferramenta pincel, né? Na seleção rápida, e vamos clicar aqui no cabeçalho refinar aresta. Ele vai abrir para vocês essa janela. Dessa janela tem várias opções aqui, ó, exibir, né?
Então temos em preto, em branco, preto e branco. Então aqui são as visualizações que nós temos na foto, né? Então, ou seja, o que está em vermelho é o que vai aparecer, né? Então, ou seja, eu quero que apareça os detalhes, né? O restante dos cabelos que ficaram fora da seleção. Então eu vou permanecer clicando em sobreposição, tá? Depois eu vou clicar em raio inteligente, que eu quero que ele identifique os pequenos fios, né, os pequenos pixels. E qual que é a sensibilidade? Qual que é o raio? Eu vou utilizar 7, tá bom? Só isso que eu vou mexer. Agora, como que funciona essa ferramenta? Se eu clicar segurar, ó, percebam, eu vou selecionar, melhor dizendo, o restante do cabelo que ficou fora. Eu venho, seleciono, tá vendo? Ó? O sinalzinho de mais está em cima do restante, ó. Eu vou clicando, selecionando. O que tiver fora da seleção, ó, mesmo que eu solte, tá vendo que o vermelho se aproximou do cabelo e aqui em cima não se aproxima? É porque o que está aqui em vermelho é a área que está selecionado. E os detalhes que estão aqui dentro, ó, e o que está fora, não. Então eu venho aqui, ó, clico seguro, seleciono o resto dos cabelos, vou selecionando, posso soltar sem problema algum. Eu vou continuar aqui selecionando, posso passar para o lado de dentro, porque o lado de dentro às vezes tem alguns cabelos, então eu posso selecionar aqui de uma forma bem tranquila. Não tenham pressa, faço sem casa com calma, tá? Prontinho, ó. Vou selecionar esse pedacinho aqui que está meio pronto, ó. Você vê que tem algumas partes que estão meio brancas, ó. Vem aqui, dá uma selecionada para que ele possa pegar mais detalhes, ó. Tá vendo? Mas professor, como que eu sei que essa seleção deu certo? Como que se está realmente pegando os fiozinhos dos cabelos? Então eu venho aqui, ó, exibir, setinha para baixo, coloco aqui preto e branco, ó. Tá vendo aqui a perfeição que a seleção ela adquiriu? Então, dessa forma, eu consigo ter acesso. Em camadas, por exemplo, ó, ou em branco, ele mostra todos os fiozinhos que você selecionou, tá? A melhor que eu gosto de trabalhar é a sobreposição, é onde eu consigo, em vermelho, eu consigo saber os detalhes e saber aonde foi retirado ou não. Tá? Então, aqui feito isso, eu vou agora, né, clicar fora para assumir aquela janelinha e dar um OK. Ó. Quando eu der um OK, vai sumir aquela área vermelho e o que está restante vai selecionar. Ó. A seleção vai permanecer. Percebam que tem alguns campos que não foi selecionado, alguns cabelos aqui. Ó. Então eu volto de novo aqui na aresta, raio, 7, tá? E venho novamente e vou selecionar aqui, ó. Dou OK, prontinho, tá? Então ele conseguiu detectar boa parte do cabelo, tá? Pode acontecer um detalhe, ó, se dependendo do cabelo você pode aumentar até o raio aqui, ó, aumentar para 8, raio inteligente, e vou fazer aqui, ó, para ele poder pegar mais cores, ó. OK, pronto, ele pegou mais cores. Então agora, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma cor em cima dessa seleção. Então agora, eu vou, antes disso, se a gente for aqui agora na ferramenta seleção rápida, e eu clicar aqui em cima, ó, sinalzinho de mais, ó, eu venho aqui, ó, ele vai conseguir detectar, opa, eu venho aqui, aumento essa seleção, essas áreas, aumenta aqui também. Às vezes acontece isso, ó, mesmo que eu faça a seleção, ainda surgem os cabelos para fora. Então eu venho com a ferramenta seleção rápida
e diminuo um pouco, aumento, né, o nível da seleção. Então eu vou só clicar isso aqui, volto novamente a redefinir arestas. Então, ó, perceba como ficou? Então agora eu venho em raiz legítima de novo, 7, e vou e faço a seleção novamente, ó. Ótimo, então no OK. Tá aí. Agora, ainda com a seleção ativada, eu vou vir aqui agora em máscara, tá? Venho aqui, ó, matiz e saturação, e eu posso aqui, ó, alterar as cores, né, do meu cabelo. Só que eu quero que essas cores fiquem mais vivas, eu quero colorir o cabelo, não quero só colocar uma cor em cima, eu quero colorir, deixar mais realístico. Então eu venho aqui embaixo, ó, e clico em colorir, tá vendo? Então não é só um tom, ele coloriu a tonalidade da imagem. Aí eu venho aqui, ó, posso mudar a cor do cabelo. Aqui eu mudo a saturação, que são as cores mais fortes, mais vivas, né? E depois a luminosidade eu aumento o brilho ou diminuo o brilho. Tá vendo que bacana? Então olha pra você ver, ó. Então dessa forma eu consigo alterar o cabelo sem danificar a imagem. Olha que bacana. Então essas ferramentas são bem úteis, né? E não danificar a imagem, como vocês estão vendo, ó. Não danificou em volta, embaixo, né? Então, além de você fazer essas alterações, se você vê que está ficando muito artificial, né, essas cores digitais, a gente vai aqui embaixo em opacidade, diminui um pouco mais, só para ficar mais real, né, não ficar muito artificial, tá? Então, é esse efeito, e é dessa forma que a gente troca a cor do cabelo, tudo bem? Vamos agora utilizar outro exemplo. A gente vai utilizar as mesmas ferramentas do exercício anterior. Percebam que a dificuldade que nós vamos ter nessa imagem é maior, né? Porque os cachos são maiores, a quantidade é maior, mas mesmo assim o procedimento vai ser o mesmo. Então vamos pegar a ferramenta seleção. Antes disso, vamos duplicar uma camada, Ctrl J, vamos renomear ela como cabelo loiro. E vamos utilizar agora a ferramenta seleção rápida. Seleciono o máximo possível de cabelo. Com o cabelo liso é mais fácil ainda, mas eu peguei com o cabelo cacheado para a gente entender, para a gente verificar a dificuldade que é e detectar, né, pequenos detalhes em um cabelo. Então vamos pegar aqui, selecionar uma quantidade boa. Não tenho medo se selecionou a quantidade que vocês não queriam. Pega a ferramenta seleção, que é o sinal de menos, e seleciona, removam o que vocês não querem que apareça na imagem, tá? Tá vendo? Então selecionei uma quantidade específica de cabelo, tá? Não selecionei tudo, porque na hora que a gente for usar aquela ferramenta, ele vai detectar esses restantes desse cabelo, tá? Opa, deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Tem só um pedacinho aqui embaixo. Agora vamos lá. Feito essa seleção, aqui na parte de cima vai aparecer, então só vai aparecer essa opção se você selecionou um conteúdo. Então vamos clicar aqui em refinar a aresta e percebam que o que selecionei ele está à vista, né? Então aqui eu vou determinar na opção exibir, eu vou escolher sobreposição, tá? Que vai mostrar o que está vermelho e o que não vai aparecer. O raio, eu vou determinar o pixels, né? Que ele vai detectar em volta da imagem. Essa imagem eu vou utilizar 6, tá? E como que agora ela vai funcionar? Com o cursor você vai selecionar, né, o que não apareceu nessa seleção. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou até diminuir um pouquinho o meu ponteiro. Vou aumentar aqui o zoom.
e vou, ó, com um sinalzinho de mais, ele vai passar por cima do cabelo, ó. O que eu quero que apareça, eu vou selecionar, ó. Pode soltar, seleciona, vamos selecionar aqui só o que eu quero. Eu quero que ele detecte esses fiozinhos, então procure ser bem detalhistas. Quanto mais vocês forem, melhor vocês vão ficar no Photoshop, tá? Então, vou conectar aqui. Para vocês verem como que ficou e se está sendo aplicado o efeito, se você vir aqui, a setinha para baixo e escolher aqui, ó, preto e branco, percebam que, olha como que ficou a imagem. Você percebe que todos os detalhes do cabelo foi pego, né? Então, quando você quer ter uma certeza, você pode utilizar a sobreposição para você, né, ter um controle, e quando você precisar verificar se está sendo ativado o efeito, você vem, ó, ou aplicado o efeito, a gente pode vir aqui no preto e branco e verificar os detalhes, tudo bem? Feito isso, ótimo, a gente volta aqui em sobreposição, vamos dar OK, tá? Então o cabelo ele foi totalmente selecionado com os detalhes, né? Agora, feito isso, eu vou vir aqui agora em máscara, vou vir em matiz saturação, tá? Vai abrir essa mesma janela que você já viu nos exercícios anteriores, só que no detalhe que eu quero aqui, eu não quero só uma cor superficial, eu quero colorir. Então eu venho aqui na parte de baixo, habilito a opção, né? Percebe que o cabelo já está todo colorido. Aí se eu quiser aqui, ó, modificar a cor, ó, posso escolher a cor do cabelo, né? A saturação, que são as cores fortes, tá? Vou escolher aqui uma cor, por exemplo, uma cor, essa cor, e aqui eu vejo a luminosidade, se eu quero mais claro, né, ou mais escuro. Aí vocês escolhem qual é a tonalidade do cabelo de vocês, tá? Para não ficar muito artificial, vocês podem usar aqui a opacidade, diminuir um pouco mais ela, né? E assim você consegue ter um efeito, né, um cabelo, né, uma cor digital e mais realístico possível, tá? Então, esse é um dos exemplos que você pode estar utilizando no seu dia a dia. Vamos para outro exemplo, tá? Então, esse eu vou fazer um pouco mais rápido, porque com os outros últimos exemplos, né, a gente vai agora fazer esse exemplo mais rápido. Muito bem, vamos voltar agora na opção, né, seleção, clique na opção refinar estas. Vamos utilizar novamente o raio inteligente para ele poder detectar, né, automaticamente boa parte da seleção. Vamos colocar um raio 7 e vamos fazer o mesmo procedimento. Vou aumentar aqui o meu ponteiro. Vamos aqui mudar para preto e branco. Olha que beleza, né? Muitos detalhes foram capturados aí. Vou só... Pronto, fiz a alteração. Eu vou dar um OK. Para ele poder então detectar toda a seleção que eu fiz, né? Eu consigo detectar muitas cores aí, muitos fios.
Agora vou clicar aqui na máscara, matiz e saturação, clique em colorir e agora podemos colorir o cabelo do jeito que a gente quer. Vou colocar essa cor aqui, definir isso, tirar um pouquinho a luminosidade desse cabelo. E aqui eu vou mudar a opacidade. Eu vou aumentar um pouquinho mais o brilho para ficar mais real. Tá vendo? Então, dessa forma, né, a gente consegue aplicar as cores do cabelo, fazer a mudança sem danificar a imagem, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido essa técnica, pratiquem em casa e até o próximo exercício. Galera, agora eu vou ensinar para vocês outro efeito, tá? Agora um efeito bem simples, que é a gente clarear o dente, tá? Então às vezes a gente precisa fazer algum ajuste numa foto e sem que a gente tire aquela foto e aquele dente amarelado fica, né? Então agora eu vou ensinar para vocês uma técnica bem simples e vocês podem usar em qualquer tipo de foto, tá? É um efeito assim bem realístico. Não é aquele efeito artificial, bem simples e qualquer um consegue fazer, tá? Então eu peguei essa foto, como vocês estão vendo aí, um dente bem amarelado, tá? E a gente vai aprender algumas técnicas bem simples para a gente poder clarear esse dente da melhor forma possível. Então vamos lá. O certo, na verdade, a gente selecionar esse dente do que fazer um por um, tá? Então a gente não vai pegar dente por dente. Então a maneira mais fácil, e vocês já aprenderam, a gente precisa selecionar todos os dentes e fazer de uma vez, que é o certo nessas horas, né? O que a gente pode fazer aqui? Um dos efeitos que nós vamos agora aprender tá aqui, ó. Vamos aqui em janelas e vamos aqui na opção ajustes, tá bom? A gente vai utilizar nesse efeito dos dentes de clareamento, vamos usar esse efeito vibratilidade, tá? O que essa função ela faz? Ela vai dar um tom de clareamento no dente. Se a gente vier aqui, ó, na parte de cima, ó, se a gente for reduzir, perceba que a nossa imagem ela vai ficar branca, né? Então quanto mais branca, né, ou quanto mais você diminuir, mais branca vai ficar, né, a nossa imagem. Lembrando que na parte de baixo ele cria uma máscara, ok? Notaram que o efeito de clareamento, tá, ele aplicou na foto inteira? Como eu já ensinei para vocês nas aulas anteriores, eu não quero na foto inteira o efeito, eu quero apenas em alguns elementos da foto, né? Então para isso eu coloquei aqui praticamente 68. Vocês podem colocar a resolução que vocês quiserem aí, tá? Mas eu vou permanecer por exemplo menos 68, que eu quero essa cor aqui, tá? Então só lembrando, antes e o depois, tá bom? Agora é o seguinte, eu não quero na foto inteira esse efeito. Então, para que eu possa então alterar, né, esconder, já utilizamos esse atalho que é o Ctrl I de igreja. Perceberam então que a camada ficou preta? Então, tudo que for preto, a cor é escondida. O que é branco vai ser exposta, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar todos os dentes, tá? De uma maneira bem rápida para poder então aplicar o efeito. Eu poderia muito bem pegar aqui o pincel, né, normal, vir aqui, vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho do meu ponteiro e fazer isso aqui, ó, né? Mas isso daria muito mais trabalho. Mas agora a gente vai ver o seguinte, vamos tirar Ctrl Z, Ctrl Alt Z e vamos selecionar todos esses dentes aqui. A ferramenta aqui é seleção rápida. Vamos selecionar aqui os dentes. Tá? Bem simples. Caso aconteça a seleção, né, ele faça isso aqui, a gente inverte para menos aqui e vamos diminuir aqui, ó, remover a seleção lado externo para a gente poder ficar só com o conteúdo
interno, tá? Ótimo. Agora a gente vai dar um zoom para a gente poder remover aqui o que a gente não quer. Então vamos selecionar o sinal de menos aqui, vamos diminuir nosso cursor e vamos reajustar, né? Percebam que algumas partes já vão reajustando sozinho. Lembrando que na parte superior do cabeçalho, marquem a opção melhorar automaticamente, para ele poder reconhecer aonde ele precisa fazer a seleção sozinho. Às vezes você pode diminuir a ferramenta, o ponteiro, aí ele também pode ajustar facilmente, ó. Demora um pouquinho a seleção, mas pelo menos a gente ganha mais tempo na hora de fazer o efeito, ó. Tá vendo? Quando o ponteiro ele é menorzinho, a seleção ela se ajusta mais fácil ainda. Então a gente pode utilizar dessa forma para que a gente possa fazer. Demora um pouco a seleção, mas pelo menos na hora de criar o efeito ele vai ser rápido, tá? Então vocês podem estar utilizando dessa forma. Aqui um Ctrl 0. Praticamente todo o dente já está selecionado, tá? Agora a gente vai pegar aqui agora a ferramenta pincel, tá? Depois do pincel, ainda com a camada, né, a vibratilidade, né, a gente vai agora pegar a ferramenta com o nosso pincel, tá? E vou ver o seguinte, ó, clicar, segurar, ó, eu vou selecionar. Tá vendo que quando eu faço isso, a minha seleção, por mais que eu pinte, ele não pinta do lado de fora da seleção, só na parte interna. Então vocês podem fazer dessa forma e fazer a seleção. Tá vendo que bacana? Então aí, você fazendo dessa forma, você pode pintar sem se preocupar com o conteúdo externo, só apenas interno. Aí eu dando Ctrl D, eu tiro a seleção. Olha para vocês verem o depois, né? O antes e o depois. Tá vendo que a diferença, né, de tonalidade foi gigantesca? Então vocês podem fazer dessa forma com essa simples ferramenta. Então vocês utilizem essa ferramenta na janela ajustes, tá? Diminui então a tonalidade e depois disso seleciona a quantidade de dentes que você quer e remove a quantidade extra e depois só pintar. Dessa forma, bem simples e objetiva, a gente consegue então alterar a cor do dente, tá? Então, o antes e o depois. Tudo bem? Então, é uma ferramenta bem simples e bem objetiva. Vamos lá. Agora, outro efeito, né? A gente vai retocar essa sobrancelha aqui, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai, primeiramente, duplicar a camada, tá? E agora, a gente tem algumas formas de a gente retocar essa sobrancelha. O ideal aqui, a gente percebe que essa sobrancelha ela está um pouco falhada, né? E a gente precisa reconstruir ela. Então, se a gente quiser reconstruir, se for o caso dessa imagem, depende da imagem que vocês escolherem, a gente vai usar a ferramenta carimbo, tá? Essa ferramenta carimbo, como eu já expliquei na segunda aula, né, que são das ferramentas de retoque, quando a gente usa ela, a gente precisa copiar uma área, né, para que ela possa aplicar o efeito copiado. Então, por exemplo, eu quero retocar esse pedacinho da sobrancelha aqui, né? Então, como que vai funcionar? Eu quero pegar essa sobrancelha aqui, esse pedaço, vou colocar o cursor em cima, apertar a tecla Alt, tá? Eu vou copiar essa área. Aí, no caso, perceba que quando eu movimentar aqui o meu ponteiro, ó, ele está com um pedaço da sobrancelha selecionada, porque foi esse ponto que eu copiei. Aí, como que vai funcionar? Eu clicando e segurando, ó, eu vou retocando, ó. Vendo? Então eu vou retocando a sobrancelha.
eu vou copiando, na verdade, aquele pedaço que eu copiei. Ó. Aonde a minha cruz estiver, ó, perceba que aonde eu passar, aonde ele vai copiar. Então eu posso dessa forma retocar a minha sobrancelha. Ó. Então aonde eu tiver aqui, ó, eu venho e posso estar dando aquele leve retoque para corrigir. Aí se eu quiser dar continuidade aqui, aí eu copio novamente, ó. Vou pegar essa área aqui, Alt, para copiar, né? Aí depois eu venho, opa, aqui, Alt, dou um clique para copiar e venho e vou arrastando, ó. Eu vou então reconstruindo a minha sobrancelha com a própria sobrancelha, né? Então dessa forma a gente consegue reconstruir algo, né, com o próprio objeto. Então eu vou fazendo aqui, ó, com calma para não ficar tão artificial. Eu vou reconstruindo ela. Aí às vezes você quer de novo, Alt, copia novamente e passa onde você quer, tá? Então aqui eu vou copiar novamente, vou fazer com calma para a gente perceber como que tá. Deixa eu copiar essa área aqui e eu vou retocar a minha sobrancelha. Eu vou retocando até corrigir. Vamos ver o antes e depois, ó. O antes e o depois. Tá vendo? Então eu consigo reconstruir boa parte da minha sobrancelha, ó. Tá vendo? Consegui reconstruir com a própria ferramenta e sem danificar, né? Agora, feito dessa forma, eu reconstruí. Deixa eu só dar um pequeno retoque aqui. Já reconstruí, deixei certinho agora. O que eu vou fazer? Eu vou realçar essa sobrancelha. Agora eu vou aqui na janela Ajustes. Então, o que vai acontecer? Se não estiver aparecendo essa janelinha para vocês, vai lá no menu Janelas, Ajustes, tá? E ele vai aparecer. Então agora eu vou clicar em Curvas. Eu vou dar um pequeno puxãozinho aqui, ó, para realçar, deixar uma cor mais forte. Não precisa ser muita coisa, tá? Só para deixar aquele brilho, né, na sobrancelha. Feito isso, volto aqui com as duas setinhas, né? Vou aqui na parte de cima, normal, e vou escolher multiplicação. Perceba que eu dei uma tonalidade, né, para a sobrancelha. Só que eu não quero que essa cor fique na imagem inteira. Então, como eu já expliquei para vocês, se eu não quero na imagem inteira, eu vou então esconder. Então eu vou clicar na máscara, dar um Ctrl I, para que ele possa então esconder o efeito. Lembrando, o que tiver preto esconde e o branco expõe. Agora eu pego o pincel, tá? Pincel normal. Vou escolher aqui uma tonalidade 25, tá? Para não ficar tão muito forte o nosso efeito. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar, segurar, ó. Agora, ó, percebam que eu vou retocando. Se ficar muito forte, eu venho aqui em cima e coloco mais ou menos 25 o meu fluxo. Para quê? Para não ficar tão artificial. Aí eu venho, ó. Eu vou apenas dar um leve retoque. Até eu acertar a tonalidade da minha sobrancelha. Tá vendo? Ó? Não deixei muito artificial, mas consegui então reconstruir a sobrancelha da melhor forma possível. Se eu for aqui ocultar essa camada, ó, olha antes e o depois. Eu vou ocultar essa e vou ocultar antes, ó. Tá vendo a diferença? Muito grande, né? Então dessa forma eu consigo retocar com essas simples ferramentas. Aí de repente eu preciso limpar esse restante aqui da imagem, tá vendo? Ó? Essas sobrancelhas, esses fios que ficaram para fora. Então eu clico aqui na camada da foto duplicada, vou aqui pegar a ferramenta carimbo, tá? E vou fazer o seguinte: copio uma área que eu quero e vou retocar aqui, ó. Tá vendo que eu vou copiando a área que está com a cruzinha, e onde eu estiver arrastando ele vai copiar, ó. Aí dessa forma eu vou fazer o que? Eu vou corrigir a sobrancelha
eu vou corrigir a sobrancelha com a tonalidade da própria pele, ó. Aí eu tiro as imperfeições. Não preciso ter muito trabalho com respeito a essa foto, ó, porque ó, se eu for bem detalhista, eu consigo tirar muita imperfeição só com essas 3 ferramentas que eu ensinei para vocês, ó. Tá vendo que bacana? Então, só dessas simples ferramentas, olha aí como que ficou minha sobrancelha, né? Então, se eu voltar aqui, ó, se eu tirar aqui a minha máscara, eu vou ver aqui antes, vou tirar a camada que eu alterei, olha como que tava. Vou aplicar novamente, vou aplicar agora o brilho, olha a diferença, né? Então, é bem simples, não é difícil a gente retocar a sobrancelha ou até mesmo reconstruir, só que o que exige da gente é que a gente tenha capricho, né? E com calma fazer o efeito, né? Deixar bem simples, bem assim, muito natural, tá? Então, com paciência, vocês podem fazer qualquer tipo, né, de alteração na sobrancelha sem danificar a foto. Tudo bem? Então, esse efeito foi bem simples para vocês, tá ok? Até a próxima aula.